Olá, pessoal, tudo bom? Graças ao bom Deus, em nome de Jesus Cristo, olha nós aqui mais uma vez. Domingo abençoado, domingo cheio do Espírito Santo. Eu sou o pastor Nelson Beraldo, vou trazer uma mensagem poderosa para você. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe esse vídeo que é muito importante para a sua vida, para todas as vidas. Quem quiser ser próspero, ser curado, liberto, ter uma família santa e abençoada, não pode deixar de ouvir esta mensagem. E deve compartilhar com milhares e milhares de pessoas, que a vida dela vai mudar, que depois eu vou te dar um exemplo grande. Deixa aqui os comentários, o seu pedido de oração, o que você entendeu, o que você compreendeu. Envie para todas as suas redes sociais esta mensagem. Ela é simples, tá? Mas vai abrir muito a sua mente e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai iluminar o seu coração. Talvez você está precisando disso. Talvez já ouvi muita pregação de prosperidade, de cura, de libertação, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre fé, sobre tudo, amém? Mas esta talvez você nunca ouviu na sua vida. Olha, eu já procurei por aí nas redes sociais e eu não achei, tá bom? Mas talvez pode ser que tenha, eu disse que eu não achei, tá bom? Pode ser que tenha, mas essa daqui vai te iluminar. Vamos lá no nome de Cristo Jesus. É muito precioso, eu coloquei um título aí, depois você vai ver, o pecado silencioso que rouba os seus milagres. Quando nós estamos a um culto, eu estou 31 anos pregando. Eu era membro, fui membro, depois me tornei um obreiro, depois auxiliar, depois pastor. Depois fiz 3 cursos de teologia e depois eu fiz minha faculdade de jornalismo. E alguns outros cursinhos quando eu era bem novinho, tá bom? Solteiro ainda, né? Molecão. Mas deixa eu falar algo para você. O que mais o crente tem medo que aconteça no meio do corpo de Cristo? Não é fumar e beber. O que é? Adultério. O crente morre de medo de adultério, morre de medo de fornicação, correto? E deve mesmo. Ter medo não. Isso aí é pecado. Uma vez eu preguei numa mesa assim, tinha um pastor na minha frente, ele me convidou 8 horas da manhã, eu e a minha mulher, para tomar café. Tá bom? Ele era um líder aí. Era. Tá bom? Hoje ele tem o ministério dele, que Deus abençoe. E do lado dele estava sentado um obreiro 8 horas da manhã. Achei estranho. Cadê a mulher dele? Por mais que a mulher dele estava trabalhando, tudo bem. E eu olhei nos olhos dele e disse assim: irmão, posso contar uma coisa para você? Ele falou: fala, irmão, tá? Você sabia que adultério é um câncer na carne e isso mata e destrói? Depois de 3 minutos ele se levantou: irmão, tal, Deus abençoe, estou indo com pressa. E em seguida essa obreira foi embora também. Eu falei para minha mulher: não entendi nada. Ele nos chamou para tomar um café segunda-feira, 8 horas da manhã. E eu falei isso, a minha mulher disse: Deus te usou, tem alguma coisa aí. Nesse mesmo dia que eu disse isso, à tarde, 2 horas da tarde, ele foi descoberto, ele tinha um caso com essa pessoa. Muito triste. Por quê? Não foi só eu que viu, os obreiros dele viram. Ele parou o carro justamente na porta de uma loja. Quem era o dono da loja? O irmão da igreja. Ele foi orientado, foi dito: gente, nós pregamos muito sobre adultério, é coisa imunda, é suja, meu pai do céu, isso aí é do diabo. E a fornicação, você aí que não é casado, né? Tem muitos aí, né? Procura se arrumar, tá? Isso é uma vida de fornicação. Não, vida de fornicação é ter mulher todo dia, 2 na semana, 3, isso é fornicar. Mas o que Paulo disse: aquele que se contenha é melhor casar. Mas uma vez eu dei uma mensagem que o homem assim não pode casar, mas ele vai trair a sua mulher. Ele precisa de várias mulheres. Se ele casar, ele vai acabar com a vida dessa mulher, vai contrair o vírus da AIDS, outro tipo de doenças, correto? Então tem homem que ele é insaciável, como tem mulher também que é insaciável. Mas tem homem que precisa de várias mulheres. Há algo dentro desse. Eu tive essa vida, eu conto, sabe? Que eu passei 2 momentos assim, de trevas na minha vida. Eu saí mesmo para valer no mundão aí, tá? Antes, quando era bem novinho, depois já como adolescente,
Eu sei lá que deu na minha cabeça, mas Jesus me tirou de lá. Então, esse mais ou menos que eu estou falando é sobre o que é fornicação. Tá? Mas adultério não. Nunca toquei numa mulher casada, nunca toquei numa mulher que tem namorado, era noivo. Meu pai me disse algo tão lindo assim para mim, que eu gravei isso no meu coração. Isso eu passei para os meus filhos. Quando eu tinha 13 anos, o meu pai disse: meu filho, vem cá perto da minha mãe e dos meus irmãos. Eu sou o mais velho, né, de irmãos. Olha, vou contar uma coisa para você. Nunca toca numa mulher casada, nunca toque numa mulher que seja noiva, ou uma mulher que tem namorado. Os antigos falavam assim, né? Ou tem um compromisso. Nunca. Preservação da sua vida. Honra aquele homem e honra essa mulher que vem para cima de você. Foi dito e feito. Eu tive 4 oportunidades, eu disse não. Fui chamado daquele nome. Você não é homem, você é um frango. E eu tive cada proposta dessas 4 no decorrer da vida, porque eu era muito novinho. 13, 14, 15, as coisas começam a andar, né? Uma me propôs uma vez, só para você ver. Me propôs uma vez assim: eu vou deixar do meu noivo, tá? Eu termino com ele, saio com você, depois eu volto para ele. Falei: estou arrependido. Olha que coisa demoníaca. E eu conhecia os 4 homens, tá? Eu conhecia os 4 rapazes que estavam tendo um relacionamento com essas moças. Eu disse não. Eu sofri por causa disso. Há pouco tempo, meu pai faleceu, já 2 anos e pouco. E antes de falecer, no começo de uns 4 meses antes de falecer, ele perguntou isso para mim, perto da minha mulher: meu filho, lembra-te quando você era menino, criança, 13 anos, eu te fiz uma pergunta? Eu falei: sim, pai, eu sei qual é. Pai, eu honrei o Senhor. O Senhor me ensinou naquilo. Pai, o Senhor disse que era para mim nunca tocar numa mulher que tinha compromisso. Eu nunca toquei. E com quem eu saía, pai, era que eu não tinha compromisso com nada, ninguém. Tá? Era uma vida de fornicação. O outro tinha vida de adultério. Viu só cada coisa que a gente passou lá atrás? Eu tive que falar não. Um jovem, um garoto cheio de testosterona, saindo até pelo nariz, falar não. Mas valeu a pena. Hoje eu sei que valeu a pena. Isso eu passei para os meus filhos também. Filhos, o seu avô disse isso para o teu pai. Não faça isso. Mas por que eu quero chegar aqui? Porque nós pensamos que só adultério e fornicação é pecado e leva o homem para o inferno. Não, meu irmão. Murmuração é pecado. Se você murmura por qualquer coisa, você está pecando. Sério, pastor? Tudo, a Bíblia diz até que tudo colabora por aqueles que amam a Cristo, que está em Cristo Jesus. Sim, é verdade, tem coisas que nós repreendemos o demônio, né? Não vamos ficar de braço cruzado, né? Está repreendido em nome de Jesus. Essa coisa... Não, eu repreendo sim, mas eu passo com Cristo. Eu estou num propósito, fiz um propósito com a minha mulher, olha só que interessante. Amor, não vamos reclamar de nada. A nossa falha é que estamos reclamando de qualquer coisinha. Coisinhas mínimas. Não é coisa grande, não. Coisinhas mínimas. Nós temos murmurado, nós temos questionado, nós estamos meio confusos. E vamos fazer o seguinte, ela disse o quê? Vamos colocar um guarda na nossa boca, que diz a Bíblia, para não pecarmos, nem contra pessoas, nem contra nós mesmos, nem contra o Espírito Santo, nem contra o Senhor. Vamos. Meu irmão, a gente passa por cada momento, cada perrengue. Parece que os nossos olhos foram abertos. Depois que nós paramos de murmurar, já tem 2 semanas. Não é fácil, não. Você sai no trânsito, você sai de madrugada, você chega à noite, você pega a chuva. É o pneu do carro que entra um prego, um parafuso. Você tem que pagar as contas de água, luz, seus aluguéis, o aluguel. E você, na verdade, às vezes falta água na casa. Você sabe como é que é aqui em São Paulo, né? Meu pai do céu. Estoura algumas adutoras por aí o bairro fica sem água. No tempo de ventania, algum poste dá problema no transformador. Você tá para tomar banho, vai tomar banho no gelado. Você vai tomar café, o café tá amargo. Presta atenção. Vai comer algo que tá muito salgado, algo que tá muito doce. Parece que tá tudo errado. No momento que você fala, não vou murmurar mais, nossa, parece que vem um caminhão. É aí que tá a bênção.
Ah, eu tenho que orar, eu tenho que ver os cultos, eu tenho que estar vendo a live, eu tenho que dar desse dízimo, eu tenho que dar essa oferta. Sabe como é que é, né, pastor? Houve muito gasto, eu tive muitos problemas esse mês, né? Sabe como é que é, né? Cartão daqui, tem que reformar ali, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Eu vou tirar o que é de Deus, né? Eu dei uma mensagem sobre, eu não falo mais dessa questão, sobre o dízimo do Velho Testamento e do Novo. O Novo é generosidade, tá bom? Tá lá várias versões, 5 versículos que eu peguei do Novo Testamento sobre doações, como Paulo foi levar a coleta em Jerusalém, ele passou pela Macedônia, os irmãos lá deram muito mais além daquilo que ele estava pensando, sabia disso? Muito mais além daquilo que estava pensando, porque a igreja de Jerusalém estava passando um perrengue, e ninguém tinha dinheiro lá para nada, ninguém estava comendo nada, e Paulo foi levar, depois ele fala, né, eu fui fazer tendas, eu fui trabalhar, para não tocar na doação, para que ninguém pense que eu sou desonesto, ele mesmo se justificou. Né? Porque os irmãos daquela comunidade de Jerusalém estavam passando uma luta, um por causa de perseguição, outro por causa que estavam em tremenda pobreza, e tem uma passagem que os irmãos, sem ninguém pedir nada, eles dobraram a doação lá, leia lá para você ver. Depois tem uma outra que ele repreende. Fala, vocês conheceram o evangelho primeiro do que eles e estão com o coração fechado? Eles abriram o coração, interessante, né? Como está o seu coração? Por que você murmura quando ajuda? Por que você acha que nunca tem? Eu dei 4 mensagens semana retrasada sobre isso aqui, ó. Mas endireitou a minha mente, os meus pensamentos, e vai endireitar o seu. Murmuração é pecado, e cada vez que você murmura, você vai andar em círculos. Você vai rodar que nem o povo no deserto. Mas eu estou na graça. Não, quem tem graça não murmura, não reclama. Não reclama. Ah, sobre doação, eu dou numa igreja aí, só para você, é grande ela, tá bom? Tá? Representa todos aqui do YouTube, todos que ajudam. Então, ela só prega graça, o pregador ela só prega graça. Eu não questiono nada. Qualquer coisa que eu tenho, eu começo a doar lá. Faço uma doação. O seu coração não queima quando Jesus fala com você? Para você orar por uma pessoa, para você ajudar também uma pessoa, ajudar um ministério, ou o seu ministério. Hã? Será que não queima você quando faz um convite? Vamos ter uma live. Não, estou preocupado com a minha filha. Estou preocupado com o meu gato, com o meu cachorro. Estou preocupado com a minha mãe. Estou preocupado com o passarinho. Estou preocupado com o meu carro. Isso é murmuração. Aí eu trabalho demais. E você, aí deixa eu falar para você. Para de reclamar do teu trabalho para tua mulher, rapaz. Toda hora eu chego em casa, minha mulher, porque não sei o quê, porque é meu chefe, porque não sei o quê, eu tô cansado, é minha escala, é isso. Ninguém aguenta mais sua boca, se sua boca é do diabo. Você está destruindo a sua família, você está destruindo a sua mulher, a sua filha, seus filhos, você está destruindo a sua fonte de renda, você está destruindo o seu corpo. Olha como você está envelhecendo. Você está parecendo já aquela maracujá azedo, começa, sabe, enrugar tudo. Para de reclamar do seu setor de trabalho, para de reclamar da distância, para de reclamar do horário, para de reclamar de tudo. Tudo se despeja sobre a sua mulher. Tudo questiona ela. Você acha que ela é o teu Deus, ou vice-versa. Às vezes a mulher pensa que o marido é Deus, que os filhos são deuses, tá? Do local, tudo. Meu pai, fecha essa boca. A sua boca está ficando um lixo. Por isso que está rodando, não sai do lugar, nada acontece, murmura de tudo, de qualquer coisa, não consegue aí vender a sua casa, o seu carro, alugar seu apartamento, sei lá está acontecendo com você por causa de murmuração. E quando para de murmurar, ocorrem grandes milagres. Por quê? Quando você para de murmurar, você crê em Deus, você passa a crer na graça. O diabo quer que você murmure. O povo de Israel foi destruído no deserto pelo destruidor murmurador. Eles murmuraram contra Deus. Então, quando você murmura por qualquer coisa, meu irmão, está murmurando contra Deus. Aí você vai nos atacadores, no supermercado, aquela fila que eu vou te contar, murmura. Parece aquelas galinhas velhas. E não bota um ovo. Vamos lá, murmuradores. Vamos parar com isso, hein? Então o pecado silencioso que rouba os seus milagres.
Você sabia que murmurar é pecado? Vamos lá para o texto que eu escrevi aqui, gente. Muitas pessoas não consideram a murmuração algo sério, mas na Bíblia ela aparece como um dos comportamentos mais, tá, que entristeceram o coração de Deus. Murmuração é um comportamento que entristece o coração de Deus. Murmurar não é apenas reclamar, é declarar com palavras que não confiamos totalmente em Deus. Viram? Presta atenção. Não vai acontecer nada, papai. Depois que eu parei de algumas coisinhas, que eu comecei a me policiar, vigiar minha boca, está abrindo grandes portas, grandes oportunidades. Para, e você que é mãe toda hora ficar murmurando o que está acontecendo na sua casa, acontecendo com fulano, com ciclano, que a sua vida sempre foi assim, e será assim, cada hora é uma coisa, cada hora é isso e aquilo. Eu disse, é verdade, temos que orar, repreender o mal, tá bom? Em nome de Cristo, mas estamos nessa terra, no mundo tereis aflições. E é na murmuração que a gente vence tudo, começa a ter muita fé no coração. Murmurar não é apenas então reclamar, tá? É declarar palavras que não confiamos totalmente em Deus. E talvez as coisas estejam difíceis para você, não apenas por causa das circunstâncias, mas porque a murmuração se tornou um hábito da tua vida. A murmuração se tornou um hábito da tua vida. Está comum. Por isso que está tudo errado no teu trabalho, porque está dando tudo errado no seu relacionamento, você não tem um aumento salarial, você reclama do salário, você reclama de tudo. Quando você dá uma doação, você reclama, dentro do seu coração, esse dinheiro fosse dentro de mim, se fosse para mim ia sobrar, mas dá para mim fazer isso e aquilo. Por que parou? Estava correndo tão bem. O que aconteceu com você? Você acha que consegue enganar a Deus? Você acha que consegue aconselhar Deus com essas palavras? Que Deus vai acatar esse tipo de palavras? Vamos lá, meus irmãos. Você está catando muito palavra da internet, tá? Ele está ouvindo muitas coisas que não deve ouvir. Vamos lá, irmãos. Então, mas por que a murmuração se tornou um hábito na sua vida e na sua casa? Tá bom? Nunca é curado, nunca é liberto, precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa tomar um remédio, precisa tomar um chá, Quando eu comecei a declarar sobre a minha mente, as coisas estão mudando. Você já declarou que você tem uma mente jovem, que ela é sadia, que ela é a mente de Cristo, que você tem um raciocínio rápido, que você não nasceu para ter mente? Diga assim, eu não tenho medo. A minha mente não foi criada para ter mente, tá? Para não sentir medo. A minha mente não foi programada para passar derrota, fracasso, nem ver coisa ruim. Eu declaro só coisas boas na minha mente. A ciência explica isso. Quando nós começamos a declarar coisas fortes sobre nós, irmãos, o universo se abre a nosso favor. No universo houve, hein? É o mundo espiritual que eu estou falando aqui. Tá? Porque a minha mente, que passa na minha cabeça. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Meu irmão. Você tem confessado que a sua mente é sadia? Que não passa nada de ruim, nada de pornografia? Que você rejeita todo o mal sobre os seus pensamentos? Que os seus pensamentos é como um leme de um navio que dirige para a esquerda, direita, para trás, para frente? Que é você que dirige? Que Cristo reina na sua mente? Precisa de remédio agora? Vai se intoxicar aí. Meu Deus do céu, eu não creio em Deus. Né? Tanto tempo com Jesus. Creia. Isso aí... pastor, mas é uma depressão. Começa a falar ao teu cérebro, dá comando a ele. Não tem depressão. Eu sou forte, não ouço voz, não vejo vultos. Vai dar tudo certo. Eu sou mais que vencedor, tá? Minha mente é programada para coisas boas, ouvir coisas boas. Eu rejeito todas as coisas ruins, todo sentimento ruim. Pronto, vai falando. E cita a palavra de Deus também. Hoje estamos entendendo que a murmuração mantém pessoas andando em círculos. E como sair desse ciclo? Eu vou te dar um exemplo aqui. A murmuração no deserto, tá? Estão no deserto, passando um momento difícil. Em Êxodo capítulo 15,
tá? Êxodo, capítulo 17, diz assim, em Êxodo, tá? No capítulo 15 até o capítulo 17, vemos o povo de Deus murmurando. Vamos lá, presta atenção. Não era povo pagãos, eles eram crentes. Era povo escolhido, presta atenção. Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, tinha realizado milagres extraordinários, mas diante da primeira dificuldade, começaram a reclamar. Reclamaram da água, né, irmã da igreja? Né, irmão? Né? Reclama do banco onde senta, grita, vizinho, bateria. Reclama da comida que come, lugar onde mora, o carro que tem, né? Ó, reclamaram da água, só uma listinha para você. Reclamaram da comida, reclamaram de Moisés. Você está reclamando de mim por quê? Porque você reclama de doações também. Hã? Vamos lá, quer dar ordem para Deus de muitas coisas. Por que você reclama de tudo? De acordar cedo, de dormir tarde, eu não sei. Reclama até da cama que dorme, do sofá que tem. Reclamaram de Moisés, está reclamando da sogra, do sogro, do pai, da mãe, da tia, tio, sobrinho, do irmão da igreja, reclamando do juiz, reclamando do advogado, reclamando do lixeiro, reclamando das crianças da rua, e aí vai. Reclamaram do caminho, vai notando. A murmuração revelou algo profundo, falta de confiança. E o resultado trágico, andaram em círculos por 40 anos. Quanto tempo você está na igreja aí, ou na congregação? Nossa, pastor, eu só vejo outros contar testemunho mesmo, estou empacada. Murmuração. Murmuração, eu estou só, ninguém me vê, ninguém fala comigo. Que mais? Eu só vivo doente, não tenho condições para nada. O meu cartão estourou, e isso, aquilo. Né? Meu pai do céu, viram só do que eles murmuraram? Só uma listinha pequenininha que eu fiz. Andar em círculos 40 anos. A murmuração transforma o deserto em prisão, você está presa. A Bíblia diz que você se entrelaça pelas palavras da tua boca, vós se amarraste pela palavra que sai da sua boca. Eu disse aqui no início da mensagem, tá? Que quando você confessa positivo, coisas de Deus, confessa as promessas, o universo ouve. Existem dois mundos paralelos, o do mal e do bem. Quando você murmura, a murmuração transforma o deserto em prisão. Uma advertência. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 10 e 11, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios. Lembra lá, eles não eram povos pagãos. É os crentes de hoje. Tudo reclama. Reclama do governo, do vereador, do deputado, do plano de saúde, do médico, do advogado, do juiz, do inquilino, do proprietário. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Do cunhado, do genro, da nora. Ó. Okay. Não murmureis. Estou no Novo Testamento, hein? Como também algum deles murmuraram. Murmuraram e foram perseguidos pelo destruidor, ou pereceram pelo destruidor. Não murmureis, diz o apóstolo Paulo, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha o diabo acabando com você aí, viu? Pereceram pelo destruidor. Isso está em 1 Coríntios 10, 10. Diz mais aqui, vamos lá. Paulo não está falando com incrédulos. Eu não estou falando com gente incrédula aqui, não. Gente que conhece a Bíblia, é crente faz tempo, gera até de vários ministérios aí. Vamos lá. Ó, Paulo não está falando com incrédulos. Ele está falando com a igreja. Ele usa o exemplo do deserto como alerta. Murmuração não é algo pequeno. Ela abre portas espirituais erradas. Quando murmuramos, declaramos incredulidade. Quando declaramos incredulidade, enfraquecemos na fé. Vamos lá agora. Sobre Paulo e Silas, Atos capítulo 16. Vamos lá. Agora vamos ver o contraste. Atos 16, tá? Do verso 24 ao 26 diz assim.
Depois de receber esta ordem do carcereiro, tá? Depois você vê lá que eu diminui um pouquinho os versículos aqui. Os lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Eles estavam aqui, ó, preso aqui e nos pés, com o tronco, para não poder fugir, não poder andar, não fazer nada. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram e abriram. Olha o que eu aprendi aqui, não murmurar. E abriram todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só dele, não, de todos que estavam ao redor. Vamos pegar um negocinho aqui para nós entendermos. Eles foram presos, eles foram acorrentados nas mãos e nos pés. Eu sempre falo que existe força negativa, que é o demônio, o diabo. Ele aprisiona as pessoas. Coloca a corrente na mão para ele não progredir, não fazer nada na vida, não ganhar dinheiro, não conseguir trabalho. E nos pés, ele não tem força para nada. Você já notou? Às vezes você fala assim, marido, vamos pro culto. Agora não, vamos assistir o jogo do Tricolor. Vamos ver o Coringão, vamos ver o Flamengo, Palmeiras. Escuta só. Vamos, não, eu tô tão cansado, amanhã é segunda-feira. Ai, sabe, eu vou ficar um pouco aqui em casa. Passa 2 minutos, você já se arrumou, sério. Isso acontece com o filho, com todo mundo. Você se arruma todo, tô indo pro culto. Aí você lembra, eu vou jogar bola. Vou ali no bar jogar um bilhar com meu amigo. Eu vou aproveitar, jogar um tempo, jogar um videogame. Ué, você não disse que estava tão cansado agora? Viu que todas as vezes, quando você quer fazer algo para Deus, ou quer ir a um culto, ou uma oração que você queira fazer em concordância, tô cansado, tô com sono, deixa para amanhã. Ai, tô morto de sono e de sono. Ai, não aguento de fome. Passa aquele momento, mas que fica tudo normal depois. Já vai ter uma televisão até meia-noite, até 1h da manhã, e diz tem que acordar 4 da manhã. Né? E tem que fazer. Você viu só, de repente, filho, vamos com a mamãe pro culto? Não, mas de repente ele sai e vai andar de skate. Você já notou que é uma prisão espiritual dentro da sua casa? Murmuração. Você viu o que Paulo e Silas fizeram no momento de dificuldade? Vamos repetir aqui, tá? Eles cantavam hinos espirituais a Deus. Olha só, oravam. Você tem que orar, você não está orando, você está murmurando. Ah, Deus, o Senhor sabe da minha causa. Ah, Deus, isso aí é murmurar. Não, quando nós oramos, não podemos murmurar diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, que eu estou passando com a minha filha, que eu estou passando lá na empresa. O Senhor sabe que eu estou sem dinheiro. Se é murmurar, Deus não quer saber disso. Deus não está nem aí para isso. Eu falei outro dia, Ele não está nem aí. Você quer falar algo para Ele que Ele já sabe. Você tem que entrar determinado. Tem que estar aqui. Você viu só, Paulo e Silas estavam presos. É a turma de olho no crente. Vamos ver se esses crentes se vai murmurar agora, hein? Vamos ver se esse crente que dá pancada sai na mão. Vem cá que eu vou sentar a pancada de você. Comigo não! Eles estavam de olho em Paulo. Se esse homem é de Deus, vamos ver o comportamento deles. E todos na cadeia observavam que eles estavam orando e cantando a Deus. Como pode? Eles estão presos, algemas nos braços e nos pés, o tronco. Era amarrado o tronco nos pés para não andar. Tá bom? Ali numa cadeia suja, imunda, cheio de rato, fezes, urina, até aranha, escorpião, sei lá se tinha lá dentro, escuro, úmido, na verdade. E o que eles estavam fazendo? Orando e cantando, louvando a Deus. Eles não estavam, Deus, tem te servido há tanto tempo, olha a minha vida, tem dado tanto dízimo, tanta oferta, não tenho nada. Você está ouvindo muita internet, hein? Não tem nada, não consegui um carro, não consegui uma casa, não consegui isso, não consegui aquilo. Deus, quantas vigílias eu fui, quantas orações eu fiz. Pai, quanta gente eu ajudei, agora ninguém me ajuda. Olha a minha vida como é que tá, não vejo uma solução para minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Nunca sirvo esse Deus, não, eu vou trocar de igreja, de ministério, eu vou ver outras mensagens aí. Pode ver, o problema é Deus, eu estou pregando a graça. Não é assim? Viram? Estava, minha irmã, orando e cantando. Vou fazer uma perguntinha para você aí, ó. Você chega na sua casa e já senta no sofá para ver jogo, alguma coisa. E você, minha irmã, que senta aí para ver o quê? Para ver novela e filminho sem graça. E às vezes, quando você deixa a sua criança,
Ou seus o dia inteiro diante da televisão, ela fica assistindo aqui. É bonito, tá o celular da mãe para ficar jogando joguinho. Isso. A mente dela vai ter problema. Irmãos, aí começa a ter epilepsia, desmaios. Você sabia tanto tempo na tela, estraga a vista. Tá bom. Pergunta aí pro psiquiatra, depois pergunta pro médico, tá? Até o que trata da visão, o que trata aqui, os neuros, se não é problema disso daí. Tá bom? Vamos lá, gente. Depois sadia, não que você deve assistir TV, deve ouvir uma música, mas há quanto tempo você não ora com a sua mulher ou a mulher não ora com o marido junto? O nó de 3, meu irmão, minha irmã, não quebra tão fácil. Se sua mãe é crente, ora com a sua mãe, você que é filho. Senta no sofá, mãe, vamos orar. Filho, vamos orar com a mamãe aqui um pouco? Vamos ver que Deus tem conosco, abre a Bíblia, veja lá. Meu Deus do céu, pedir oração para pregador eu faço. E aí assim, nossa, o pastor orou, nada aconteceu por mim. Aí culpado é o pastor, olha lá a murmuração. Porque você murmura demais, é assim, você desculpa falar, é assim, fica o dia todo assim, cacairejando. Vamos aqui. Ó, você viu só que eles cantavam e oravam? O que aconteceu? Abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu digo, eles são crentes, mas não murmuram, vamos ver? Só estavam cantando e orando, e todos foram abençoados ao redor dele. O pessoal está de olho em nós, irmãos. Passamos momentos de dificuldade, é verdade. Não podemos murmurar. Já tem 2 semanas falando sobre isso. Eles estavam injustamente presos, feridos, humilhados, tá? E acorrentados. Mas não murmuraram. Eles adoraram a Deus. E quando a adoração substituiu murmuração, o céu responde. Quando a adoração ao Senhor substituiu a murmuração, o céu respondeu. O terremoto não foi apenas físico, foi espiritual. As cadeias se romperam. Vamos lá? A verdade que precisa ser dita. Se você murmura, você anda em círculos. A murmuração cria um círculo, é um círculo vicioso. Problema, reclamação, desânimo, tá? Mais problemas ainda. Mas a fé cria um outro círculo, essa é a verdade. O problema, tá? O que acontece? Oração, louvor, milagres. Olha como a oração muda. De problemas, eu vou começar a orar. Vou louvar. Ocorre o quê? Milagres. A diferença não está no tamanho da dificuldade, está na postura diante dela. Qual é a sua postura? Vamos lá na aplicação aqui agora. Talvez você esteja vivendo um deserto, momento difícil que eu falo, eu vivo, você também passa. Mas a pergunta é, por que estou passando por isso? Não é a seguinte pergunta? A pergunta é, como estou reagindo? Presta atenção aqui, ó. A pergunta é que a gente faz, por que estou passando por isso, Senhor? Tá aqui a pergunta, como estou reagindo nesse momento? Você pode transformar a prisão em altar, pode transformar um choro em louvor, pode transformar a crise em testemunho, tudo isso você pode transformar. Decida hoje, tá? Decida hoje parar de murmurar. Põe um guarda na tua boca e começa a declarar as promessas de Deus e louvar e adorar o Senhor. Mas sempre repreendendo o mal também, né? Porque quem murmura anda em ciclos, mas quem adora rompe cadeias. Amém, irmãos? Que mensagem? Já tenha ouvido alguma vez alguma coisa assim? Todos vocês estão murmurando, reclamando. Ai, minha lanchonete, os meus clientes. Ai, eu trabalho a madrugada toda, pastor. Eu abro o meu trabalho lá, 8 horas da noite, 3 horas da manhã, não tem pra nada. Nem sexo com o marido tem mais, nem o marido, meu pai do céu. Seu casamento é falido, é destruído. Nem vejo, mas meus filhos estão crescendo, mas não estou notando ver meus filhos crescendo. Ai, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer da vida. Viram?
Quanto tempo você não tem essa comunhão com Deus, mesmo tendendo a graça? E outra coisa, tem uma mensagem aí, vocês estão compreendendo a graça errado. Vocês estão agindo da graça do teu jeito, da sua maneira, da sua forma. Tome muito cuidado, se é fraqueza na fé. Meu irmão e minha irmã, você vai levar uma rasteira, toma muito cuidado. Muito, para de murmurar, quem é da graça não murmura, não reclama, tá? Cuidado, tudo você murmura, você reclama de tudo, da chuva, do sol, do calor, do frio. Irmãos, deixa eu falar algo para você, isso aqui é verdadeiro. É quando eu falei com a minha mulher, olha, eu acho que nós estamos murmurando em alguma coisa. Porque a gente estamos orando, tudo, mas tem coisas travadas. Aí eu dei uma mensagem, tá bom? Sobre principado, potestade, hostes espirituais, são 4 tipos de legiões. Você pega um pouquinho de Daniel, do Novo Testamento, você vê onde age, de que forma está agindo, de que maneira que está agindo, tá bom? E você manda embora em oração, fala assim, ó, eu não tenho medo de você, Satanás. Eu não tenho medo de você, potestade. Você tem que sair no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz, tem que citar a palavra de Deus, porque Jesus citou a palavra de Deus contra Satanás lá no deserto. Tá bom? Não fica só nessa aí, com abanador não, com espanador, ok? Você tem que falar que você não tem medo dele, que você é filho de Deus, que você é lavado e remido no sangue de Jesus e todos os pecados foram removidos da sua vida. Tira a mão do que é seu, tá bom? Bom, isso aí é uma outra mensagem. Você viu só sobre murmuração? Tá vendo? Por que você não está prosperando? Porque as coisas estão correndo tudo ruim. Gente, em 2 semanas eu estou vendo coisas abrindo para nós. As coisas começaram a andar. Até nós como pregador. Sem notar, como é um círculo vicioso, a gente fala, puxa vida, mas por quê? Meu Senhor. Não é assim que a gente fala? Meu Deus. Criatura. Viu? Mudou meu pensamento, mudou meus lábios. Agora é só coisa boa. Por mais que passamos um momento de adversidade. Paulo e Silas estavam numa situação terrível. O que eles fizeram? Orando ao Senhor e cantando louvores. Agradecendo a Deus pela vida que tinha. Eles sabiam se morresse, estariam no braço do Pai. Sabiam, eles estavam ali para padecer diante do nome do Senhor. E não murmurar, os presos estavam ouvindo. Meu irmão, teu parente está te ouvindo. Os vizinhos estão te ouvindo e te vendo. Medita sobre isso aí, tá bom? Deixa eu falar algo para você aí. Hoje, envia um socorro financeiro para nós. Por que você está segurando? Nós estamos precisando. Vamos. Nós temos que ter uma coisa grande aí, né? Viu? A mente já vai mudando? Não, irmãos. Ajuda aqui embaixo, vai estar o número de um Pix, você ajuda. Tá? Não para não. Está esperando o quê? Está repreendido, em nome de Jesus, né? Se você foi sempre fiel, por que deu uma parada? Estava correndo tão bem, ó Gálatas. Por que você sofreu o feitiço de Satanás, envoltando o rudimento da lei? Paulo fala em feitiço, tá? Por que você está tão enfeitiçado? Hoje que você possa contribuir também com esse ministério, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Tomara que caia nas mãos de pessoa certa, hora certa, momento certo. E por isso que essa pessoa, a empresa dela não está vendendo mais, os clientes estão indo embora, os funcionários estão sempre ficando doentes, perdendo a hora, não quer trabalhar mais, os encarregados está tudo atrapalhado, o seu posto de gasolina não está entrando ninguém mais, no seu consultório, na sua loja não entra mais nada, é essa crise, né? Esse governo, né? É o tamanho dos impostos, né? Ai, que coisa, né? Ai, essa eleição, é tudo ladrão, tudo ladrão, tudo ladrão. Para! Peça perdão a Deus, Senhor, me perdoa. No momento que você pede perdão, tudo é cancelado, tá? Pai, me perdoa. Eu não sabia que murmurar era pecado. Eu só ouvi mensagem de prosperidade, de cura, de salvação, de libertação. Eu ouvi mensagem sobre que não pode adulterar, fornicar, mas de murmurar eu nunca vi, Senhor. Agora eu vou colocar um guarda. Tudo eu vou dar glória a Deus, Senhor, e também repreender o mal no nome de Cristo, tá bom? Que essa mensagem fala muito do seu coração. Murmurar, Pai Celestial, em nome de Jesus a tua mensagem foi dada. E eu repreendo sim todo espírito do diabo, potestade, principado das trevas, que caia por terra no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus está amarrado e repreendido esse espírito do capeta. Em nome de Jesus Cristo, sai desta família, do comércio, da empresa, da mente dessa pessoa. Você está possuindo a mente, os pensamentos. Seja arrancado daí agora, Pai. Em nome de Jesus.
Amém? E graças a Deus. O que você vai fazer agora? Orar e louvar a Deus. Ficar firme. Pastor, mas está dando tudo errado aqui. Já orou. Agora adore a Deus. Como Paulo e Silas. Portas se abrirão para você. Amém? Graças ao bom Deus, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, irmãos. Compartilhe depressa. Com tudo quanto é tipo de pessoas. E a vida dela vai mudar. Seja bem-vindo você. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus Cristo. E que esse domingão para você, hoje é domingo, tá bom? Deus te abençoe grandemente para a glória de Deus. Fique com Deus, um forte abraço.